Estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com Aguinaldo Gabarrão. Estamos comentando esse espetáculo de teatro que é Cândido, uma poética espiritual. Mas antes de nós retomarmos essa conversa, gostaríamos de convidar você a nos auxiliar, a levar essa informação, esse consolo, enfim, a doutrina permeando todos os temas às pessoas que não têm acesso como nós. Você pode fazê-lo associando-se ao Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Você colabora para um mundo melhor, colabora para que as pessoas possam entender o porquê de algumas situações que elas vivenciam, entender como funciona o processo da vida, o processo da convivência, enfim. Você colabora para um mundo melhor. E você não precisa nem sair de casa. 0800 12 18 38 é o telefone do Clube Amigos da Boa Nova. Nós agradecemos muito a sua participação e a sua colaboração. Bom, Aguinaldo, vamos explicar um pouquinho para o nosso telespectador como que é esse cenário, figurino, porque você falou monólogo. As Sim. Pessoas já começam assim, nossa, mas o monólogo, ele vai falar sozinho. Mas, gente, é impressionante como você fica assim, ligado no texto, em toda a desenvoltura do espetáculo, né? Porque ele não é uma coisa parada, você não fica parado falando, Não, né? de Tem jeito toda uma nenhum. dinâmica. Tem justamente porque como ele apresenta o Cândido em várias fases, ou seja, então tem momentos ali que você tem a criança, então você tem corporalmente e a voz também Isso. assumem uma outra característica. Depois você tem o Cândido jovem, aí depois você tem o Cândido homem e volta para o Cândido velho. Ou seja, cada um deles tem características muito próprias e que é auxiliado também pela cenografia. Sim. A cenografia é toda ela feita de livros, exclusivamente de livros. São por volta de 150 livros. Então esses livros eles vão se movimentando ao longo da trama, até a sua conclusão, que evidentemente eu não vou falar. Lógico, tem que assistir para ver o que acontece. Para saber o que acontece, né? Isso. Qual é o sentido desses livros nessa cenografia, que foi algo que nós descobrimos ao longo de um processo de trabalho também, porque nós usávamos folhas de papel sulfite, e eram folhas para lá e para cá, e a gente tentava identificar qual é a marca, o que realmente este cenário tem que possuir para que as pessoas, quando estejam ali assistindo o espetáculo, elas sintam algo que seja orgânico. Então, a partir daí, o livro veio até como algo... Veja, o livro foi o que permeou a vida de Francisco Cândido Xavier. Ele psicografou mais de 400 livros, mas isto, no processo, apareceu como cenografia já com mais de 3 meses de ensaios. E quando isto veio, aí nós identificamos, é aqui a solução. São nos livros. Agora, como que esses livros estarão dispostos nessa cenografia? Então, quando o público entra, ele vê uma determinada disposição nesses livros. E no decorrer do desenvolvimento da trama, esses livros assumem um outro formato, né? Uma outra forma naquela cenografia, que justifica perfeitamente o que é dito pelo personagem no final do texto. Certo. Né? E também você falou Do figurino? do figurino, né? Ah, sim, o figurino. Bom, o cenário, ele foi assim, antes de mais nada, pensado pelo Fábio Caniato, que é o diretor do espetáculo, e o figurino foi pesquisado pela Ana Gris. A Ana Gris, ela foi de uma sensibilidade muito grande, porque ela não limitou-se às informações que ela obteve comigo, com o diretor, o Fábio Caniato, e com o que ela observava também nos ensaios. Ela foi pesquisar. E essa pesquisa permitiu a ela trazer referências importantes que estão impregnadas na própria indumentária. Sim. Então, quem vai assistir o espetáculo percebe que aquela roupa, ela tem um formato que não é usual. Uma pessoa comum não sairia na rua com uma roupa como aquela. Por quê? É uma roupa feita para o teatro e também com características que pudessem remeter à história de vida dessa personagem chamada Cândido. Não mais o Chico, o Cândido. Por quê? Justamente porque eu estou
reescrevendo essa história a partir das minhas impressões, também como leitor, Sim. como admirador e assim por diante. Então esse figurino ele também tem uma importância muito grande na história, porque há elementos desse figurino que são destacados em determinado momento para ressaltar um ponto de virada na vida de Cândido. Então, por exemplo, eu vou apenas pegar um exemplo assim, tem um barquinho, esse barquinho está na roupa do Cândido. Num dado momento, esse barquinho ele é destacado da roupa, porque ele vai mudar de fase, ele não vai ser mais o Cândido criança. Porque a vida é assim, você vive ritos de passagem. Então, você passou por um, vem um outro, vem um outro, vem um outro, e assim sucessivamente. Exato. Agora, e para escrever essa peça? Como que foi? Escrever foi um processo de 4 anos. Então, Porque não é fácil escrever um monólogo. não foi. Para mim, em particular, não foi. Então, eu comecei o primeiro tratamento, isso foi em fevereiro de 2010. Aí eu tive a oportunidade de conhecer o Saulo Gomes, porque eu estava nesse projeto, nessa pesquisa, e eu tive a oportunidade de entrevistá-lo lá em Ribeirão Preto. Eu fui lá. Ele me recebeu, assim, eu gosto até de dizer isso publicamente. Ele e a esposa dele, a Edna, me receberam na casa deles como se eu fosse um amigo de longa data. Eles são assim mesmo, receptíveis, né? São. E o Saulo, assim, me permitiu, eu entrevistei por mais de 2 horas e dali eu obtive informações importantes e ganhei 2 amigos maravilhosos. Né? O Saulo e a Edna são incríveis e tudo que eles puderam fazer para que eu pudesse ter acesso a informações mais particulares, né, e que fosse possível deles dizerem, isso me foi passado e que me ajudou muito a formatar esse texto. Então, ali tem a pesquisa que eu fiz com o Saulo, com a Edna, com pessoas que conviveram com o Chico em Uberaba, porque eu também fui em Uberaba. Então, foi uma pesquisa sonora de escutar o jeito das pessoas falarem, porque eu procurei trazer também um pouco disso no linguajar. Isso. Então, foi feita uma pesquisa também. Eu consegui graças a uma senhora com quem eu fiz uma amizade muito legal, a Dea, lá em Uberaba, e ela me apresentou algumas pessoas, e essas pessoas também foram decisivas. Espera aí que você já vai contar já. Só um minuto. Nós vamos para um breve intervalo, aí voltamos com essa história do Aguinaldo. Até já.